és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Declare: Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. O Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Eu creio, grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Oh, declare: grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Só você que crê nesta manhã, celebre ao Senhor. Coisas novas estão chegando para você. Grandes coisas estão chegando para o povo de Deus. Aleluia. Vamos junto, igreja, declarar: ninguém como. A igreja pode declarar bem forte: ninguém. Oh, declare mais uma vez: ninguém. Qual o tamanho do teu Deus? Diga: ninguém igual a Ele, ninguém é como nosso Deus. Oh, grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Oh, nós esperamos. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Oh, erga suas mãos e diga grandes coisas assim, ó. Grandes coisas estão pro lado direito, grandes coisas vão acontecer pro lado esquerdo, pra trás de você. Declare na vida desse irmão: grandes coisas. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Oh, aleluia.
Saúdo a todos com a paz do Senhor. Eu acho que está todo mundo em jejum, né? Saúdo a todos com a paz do Senhor. Glória a Deus, que bênção estar aqui nesta casa. Saudade de todos vocês por esse período. Saudade do nosso pastor, que está aqui de volta, de um longo retiro espiritual lá em Israel, né, pastor? Prometa para a sua igreja que o senhor vai levar todo mundo na próxima, vai todo mundo com você, que nós vamos fazer uma força-tarefa. Amém? Glória a Deus pelo dia de hoje. Vamos abrir a nossa Bíblia em Levítico, capítulo 16, e vamos ler do verso de 1 a 14. Eu leio um versículo e vocês leem outro. E hoje nós estamos na lição 12, em que o tema é Levítico 16, 17, o dia da expiação, em que nós temos a Bíblia como nosso guia, o nosso livro base é a palavra de Deus. A revista, como diz o nosso pastor, é somente para te auxiliar, mas a Bíblia, ela é fundamental para nós estudarmos diariamente na nossa casa. E aqui, uma ajuda para nós entendermos melhor a palavra de Deus. Então, em Levítico, capítulo 16, de 1 a 14, diz assim: Falou o Senhor a Moisés, depois que morreram os 2 filhos de Arão, tendo chegado aqueles dias diante do Senhor. A igreja. Entrará Arão no santuário com isto: um novilho para oferta pelo pecado e um carneiro para holocausto. Vestirá ele a túnica de linho sagrado, terá as calças de linho sobre a pele, e desfiará com os cintos de linho e se cobrirá com a fita de linho. São estas as vestes sagradas. Banhará o seu corpo em água e então as vestirá. Da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para a oferta pelo pecado e um carneiro para holocausto. Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Também tomará ambos os bodes e os porás perante o Senhor à porta da tenda da congregação. Será sorte sobre os 2 bodes, uma para o Senhor e a outra para o bode emissário. Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte para o Senhor e o oferecerá por oferta pelo pecado. Mas o bode sobre que cair a sorte para o bode emissário será apresentado vivo perante o Senhor para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Arão fará chegar o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Imolará o novilho da sua oferta pelo pecado. Tomará também sobre o altar um incensário cheio de brasa de fogo diante do Senhor, e 2 punhados de incenso aromático bem moído, e o trará para dentro do véu. Porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, para que a nuvem do incenso cubra o propiciatório que está sobre o testemunho, para que não morra. Sangue do novilho e com o dedo espargirá sobre o propiciatório, e diante do propiciatório espargirá 7 vezes o sangue com o dedo. Obrigada, Senhor, pela tua palavra. Continua neste lugar, fala conosco, abre a nossa mente, nosso entendimento, para guardarmos ela no nosso coração e não pecarmos contra ti. Em nome de Jesus, você pode tomar seu assento. Nós estamos na lição 12, em que o texto áureo diz assim: Isto vos será por estatuto perpétuo, para fazer expiação uma vez por ano pelo filho de Israel, por causa dos seus pecados. E fez Arão como o Senhor ordenara a Moisés.
o dia da expiação, ou seja, o dia em que se cobre os pecados. Expiação significa cobrir os pecados, ocultar os pecados e não deixá-los eles mais te condenarem. Expiação é isso. Então, o dia dessa expiação, cobrir o pecado de um modo geral. Dia do perdão foi estabelecido por Deus através de Moisés. Então, Deus fala a Moisés de um dia específico, apesar de ter tantos sacrifícios no templo, tantos holocaustos diariamente, mas um dia que Deus escolhia como o dia do perdão, conhecido e chamado como Yom Kippur. Era um dia solene, era um dia sagrado de todas as festas em Israel. Ele ocorria uma vez por ano, no 10º dia de Tisré, que era o 7º mês, que fica entre setembro e outubro, mais precisamente aqui para os nossos dias, 4 a 5 de outubro. Então, era algo grandioso, porque diante do povo que levava os seus sacrifícios para oferecer a Deus como expiação, como cobertura dos seus pecados, porque a Bíblia diz que sem sangue não há remissão de pecados, porque o sangue é vida. Então Deus é Deus santo. Lá em Isaías capítulo 6, Isaías foi levado a um alto e sublime trono e viu o templo de Deus e viu Deus. E Deus é santo, 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 santo. E os serafins e querubins falaram: santo, santo, santo é o Senhor Jeová. Deus é santo. Eu e você somos pecadores, porque a partir do momento em que o homem quebrou a aliança dele ali no jardim do Éden com Deus, quando ele peca ali, ele perde a comunhão com Deus santo. Até então o homem não tinha pecado, mas quando ele desobedece a Deus, ele se torna pecador. Por um homem entrou a maldição do pecado, mas por outro homem entrou a salvação, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, através da maldição do pecado de Adão, todos nós já nascemos com a natureza pecaminosa. Então, eu e você, até trocarmos mais ou menos os nossos dentes de leite, ainda perdemos ali a nossa inocência. Quando nós perdemos a nossa inocência, já temos o conhecimento do que é o bem e o mal, e optamos por fazer o mal, já estamos em pecado. E o nosso Deus, Ele é santo, Ele é puro, Ele não tem mancha, e nele não há dolo, nele não há injustiça. Já é motivo de você dar glória a Deus, porque você serve a um Deus puro, santo, e que não há nenhuma coisa que nós possamos acusar a Deus. Como Deus é santo e Deus quer ainda continuar falando conosco, tendo comunhão com a sua criatura, Ele faz com que haja o dia do perdão. Porque eu posso ter pecados voluntários que eu decido fazer. Eu vou pecar hoje, é pecado voluntário. Você decide pecar, sabendo o que é pecado. Então, você faz os pecados voluntários. Aí você iria, naquela época, ofereceria sacrifício a Deus no templo, levava um bode, levava um cordeiro, porque é sangue por sangue, vida por vida. Então, quando você leva aquilo em testemunho diante das pessoas e do sacerdote, você está dizendo que você aceita ser perdoado, você reconhece que você é pecador e você está ali diante de Deus. Só que existem pecados que você não levou ali. Pessoas do povo de Israel não levavam ali no templo. Existiam pecados que passavam desapercebidos, como até hoje. Nós pecamos e muitos pecados, a gente pede perdão para Deus. Senhor, me perdoa de palavras, pensamentos ou obras. Mas é necessário que a gente lembre quais são os pecados. Senhor, faz eu lembrar quais são os pecados que eu tenho diante de Ti.
Me lembra, Senhor, para eu me arrepender e não cometer mais. Então nós devemos ser específicos. Mas existia, assim como existe hoje, naquela época, pecados desapercebidos. Então, eram oferecidos diariamente, diuturnamente no templo de Deus, sacrifícios pela manhã, no final da tarde, a favor de expiar o pecado do povo diariamente. Mas Deus, mesmo assim, proclama o dia do perdão, o dia do Yom Kippur. Só que o Yom Kippur, como diz, a razão desse dia está em Levítico 16, 2. Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Quando Deus fala para Arão entrar uma vez no templo, antes, mudou isso diante de Deus, após os seus filhos terem pecado contra Deus. A Bíblia diz que os filhos de Arão levaram fogo estranho para o altar de Deus, e por isso eles foram exterminados. A partir daquele momento, Deus fala a Moisés para Arão, e apenas uma vez no ano. Então mudou o rito de culto, mudou como Deus queria por conta desse pecado, dessa desobediência dos filhos de Arão. Então, Deus estabelece o Yom Kippur como um dia de perdão, porque a vontade de Deus era, é e ainda será que nós estejamos com Ele diariamente. Deus é um Deus de relacionamento, Deus é um Deus de comunhão. Então nós precisamos ter relacionamento, comunhão com esse Deus tão maravilhoso. Adore a Deus porque Ele quer estar contigo todos os momentos da tua vida. Deus não quer estar contigo só aqui na igreja. Deus quer estar contigo lá no trabalho, lá na hora difícil, na hora alegre. Deus quer estar conosco todos os momentos da nossa vida. Mesmo com esses sacrifícios, ainda tinham pecados que ficavam de impureza, de rebelião. Veja que o Yom Kippur era um dia somente. E o que acontecia nesse dia? Existiam pecados que ficavam ainda no povo, ficavam descobertos. Então, por isso, Deus estipula esse dia de perdão geral. E o que era que acontecia? Leia para mim em Levítico 16, 3. Entrará Arão no santuário com isto: um novilho para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Você vê que existia todo um ritual para Arão entrar na presença de Deus. Em primeiro lugar, teria que ser o sumo sacerdote. Teria que ser da tribo de Levi, porque Deus tinha escolhido o povo de Israel para ser nação santa, sacerdócio dele. Lá em Êxodo 19, capítulo 5, Deus chama Israel para ser o sacerdócio de todas as nações. Como o povo de Israel teve medo quando Deus falou no Sinai que tremeu o monte, trovões, relâmpagos, mas ele teria avisado que iria acontecer isso. Deus então passa esse ofício de sacerdote para a tribo de Levi. E depois, mais na frente, passa para mim e para você o ofício de sacerdócio santo, nação eleita, povo escolhido de Deus. E você tem que glorificar muito a Deus, porque você é sacerdote de Deus nessa terra. Então Arão diz que Deus fala para Arão fazer um sacrifício. Primeiro, por causa da impureza dos filhos de Israel, das suas transgressões, de todos os pecados. E o outro era por ele mesmo e era pelos filhos dele, toda a casa dele. Você observa que esse tipo de sacrifício não era um sacrifício perfeito, não era um sacrifício ilimitado, não era um sacrifício eterno. Por quê? Porque Arão era falho. Arão era homem como eu e você somos seres humanos. Arão tinha erros e pecados. E aí Deus diz para ele, primeiro por ti e para tua casa. Ou seja, veja a importância que Deus dá de nós levarmos a nossa casa
também a presença de Deus. Antes de nós sermos líderes, antes de nós sermos servos de Deus aqui na igreja, ou onde quer que a gente vá, a primeira coisa que nós temos que atentar é para a nossa família. Temos que guardar a nossa família de tudo que está tendo aí no mundo, de tudo que de engano, pecado no mundo. Temos que levar a nossa família como oferta de sacrifício a Deus, que é o nosso culto racional. Lá em Romanos 12, 1 e 2, Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, o que Deus está falando nessa manhã é que a gente tenha como levar primeiro a nossa família também, não excluir a nossa família, mas colocar a nossa família junto conosco para servir esse Deus tão maravilhoso. E o significado disso que Deus fala para Moisés falar para Arão era que Arão iria aspergir o sangue do bode em favor do povo de Israel para purificar os filhos de Israel de todo o pecado naquele dia solene de perdão. E o outro seria um bode expiatório, como muitos falam, esse é o bode expiatório, mas o bode expiatório foi e é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus foi sacrificado por mim e por você. Ele levou sobre si todas as nossas iniquidades. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Jesus. Então ele é o nosso bode expiatório, ele também é o nosso sacrifício e ele é o sumo sacerdote diante de Deus. O significado do Yom Kippur está no versículo 7 de Levítico 16. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Versículo 7. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. A Bíblia diz que hoje o Yom Kippur, ele é celebrado com os judeus e pelos judeus, mas como não tem mais templo, não existe mais templo dos judeus, isso é feito na sinagoga, não com sacrifícios mais, mas é feito com jejuns e orações, mas não tem mais sacrifícios. Eles estão na culminância de construir o terceiro templo. Inclusive, agora em Israel já tem objetos, você pode entrar no Google ver objetos para o terceiro templo. Isso fala da grande tribulação, porque a Bíblia diz em Daniel, capítulo 9, versículo 27, que eles farão um acordo de paz com o iníquo, com o rei deles, que é o anticristo. E quando ele sentar no templo, será abominação, ou seja, haverá realmente, a Bíblia diz, a construção desse terceiro templo. Só que nós não estaremos mais aqui, nós já estaremos com Jesus, seremos arrebatados antes, porque isso não é para a igreja, isso não é para o povo que aceitou a Jesus. Diga glória a Deus que você não vai participar dessa desolação que vem sobre a terra. Todo o cerimonial do dia da expiação, como eu falei, ele era limitado. Não tinha a expiação definitiva. Todo ano teria que fazer o Yom Kippur. Todo ano teria que fazer o dia do perdão. Todo ano teria que sacrificar lá no templo os bodes. Todo ano era um sacrifício imperfeito e limitado. Daí Jesus morre na cruz do Calvário e uma vez só, ele mesmo se entregou, ele mesmo se doou. Não havia mancha, não havia nódoa, não havia pecado em Jesus.
A morte não teve como condenar a Jesus. Em Romanos 5:10, ele olhou de alto a baixo Jesus. A morte examinou Jesus, não viu pecado algum nela. Jesus cumpriu a lei e pela lei ele tinha direito de ressuscitar. Como ele cumpriu a lei, a Bíblia diz em Romanos 5:10, aquele que cumpre a lei, ele tem direito de viver por ela. Então Jesus cumpriu a lei, não teve pecado e ele ressuscitou. A morte não teve poder sobre o nosso Deus, ela teve que devolver ele para a vida. Diga glória a Deus, porque ele é a vida. O sumo sacerdote que entrava no templo, ele já prefigurava a Cristo. E Cristo, como diz em Hebreus, capítulo 9, versículo 12, eu vou pedir para a mídia colocar, Hebreus capítulo 9, versículo 12. Cristo não entra no santuário com sangue de bode. Cristo não entra no santuário com sangue de novilhos, mas ele entra no santuário não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos, uma vez por toda, tendo obtido eterna redenção. O próprio Jesus, quando morreu na cruz do Calvário, levou o seu sangue ao templo, o tabernáculo celestial, e entregou o seu sangue por mim e por você. Então o Yom Kippur já está estabelecido na terra, no céu e onde estiver, porque Jesus já cumpriu este papel da glória a Deus, porque você não precisa em Israel levar seu sacrifício lá, mas o sacrifício foi posto por Jesus na cruz do Calvário. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Então, fica bem claro que na expiação da tribo de Levi, a expiação levítica, ela era limitada porque os homens, Arão morria, depois o seu filho assumia, e depois o filho assumia o sacerdócio por um tempo, depois ele morria de novo, e assim iria se passando. Então você vê que é limitado mediante o nosso sumo sacerdote. Então leia Levítico 16:11. Arão fará chegar o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Imolará o novilho da sua oferta pelo pecado. Então, como eu já falei, precisava oferecer pela sua casa. Nós precisamos olhar para a nossa família. Precisamos ter cuidado com a nossa família, trazer para a igreja conosco, levar a nossa filha, o nosso filho, a nossa casa, orar por eles, para que Deus tenha misericórdia de nós e também expie o pecado da nossa casa. Nós temos que ter todo o cuidado, e Arão tinha que ter esse cuidado como sumo sacerdote. Apesar dele ser o sumo sacerdote que apresentava diante de Deus uma vez por ano o sacrifício do Yom Kippur, ele também tinha que se purificar. E Levítico 16:34. Isto vos será por estatuto perpétuo, para fazer expiação uma vez por ano pelos seus filhos de Israel, por causa dos seus pecados. E fez Arão como o Senhor ordenara a Moisés. Então, toda hora precisava de um sacrifício novo, de um novilho novo, de um renovo. E então, Deus, isso prefigurava Cristo na cruz do Calvário. Os mortos, você vê, Arão era sumo sacerdote e depois que ele morreu, o seu filho assumiu como sumo sacerdote e assim sucessivamente. Por quê? Porque depois de morto, Arão não podia expiar e nem oferecer sacrifício por ninguém. A pessoa depois que morre, a Bíblia diz em Hebreus 9:27 que segue-se o juízo. Depois da morte não adianta reza, não adianta vela, não adianta mais nada. Agora é a hora do ano aceitável do Senhor. Você está no ano aceitável do Senhor, que é o ano da salvação. Decida-se hoje em servir a Jesus, porque depois da morte segue-se o juízo. Então você vê aqui que não adiantava Arão
ao morto continuar como sumo sacerdote para expiar o pecado da nação. Não, aí já assumia o filho dele e depois já era o outro filho e assim por diante. Agora nós temos um que é mais importante e maior de todos, que é o nosso sumo sacerdote Jesus Cristo. Ele morreu na cruz do Calvário como sacrifício, como cordeiro. Deus aceitou o sacrifício de Jesus e ao terceiro dia ele ressuscitou. Hoje ele está vivo, foi visto por muitas testemunhas e ele foi assunto ao céu. Em Atos 1:8 diz: varões galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Porque esse Jesus que vocês estão vendo subir, do mesmo modo ele há de vir e voltará. E o sangue de Jesus, o sangue, por que o sangue? Por que tanto sangue? Você lê o livro de Levítico, nós estudamos aqui, e você viu quantos sangues. Então você pode até imaginar que o propiciatório, o templo, ele era cheio de sangue, aquela coisa toda. Por que Deus queria tanto sangue? Leia para mim 17:11. Porque a vida da carne está no sangue. Eu vos tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o Senhor que fará expiação em virtude da vida. Então, Levítico fala de sangue 93 vezes. A questão do sangue lembra os efeitos que o pecado nos trouxe. Em Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Não, pouca gente entendeu. O salário do pecado é a morte. Eu deveria morrer, eu e você. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Por isso eu e você não vamos morrer. Nós vamos viver eternamente com Cristo. Essa é a nossa esperança. E o salário do pecado é a morte. Então Deus, ele trata o pecado não como pecadinho, não como pecadão, meio pecado. Pecado para Deus é pecado. Pecado é uma mentira, não existe mentira branca, mentira fraca, não existe inveja branca, não existe nada disso. Tudo é pecado e é digno de morte para Deus. Para isso, ele diz, então é morte, é vida. A vida está no sangue. Então precisa ter sangue derramado para cobrir esse pecado, para expiar o nosso pecado. Então, o que Deus fez em Levítico foi isso, um sistema de culto, culminando com o dia da expiação, onde morte, sacrifício, sangue e substituição estavam presentes. Sangue se oferecia a Deus para a sua ira se afastar, porque como eu disse no início da lição, Deus é santo, Deus é puro, Deus é maravilhoso. E para nós chegarmos a Deus só existe um jeito. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel. Ele é fiel para nos purificar de toda injustiça. A obra de Cristo, ela não tem prazo de validade, como diz a nossa revista. Ele não entrou no santuário várias vezes, como foi lido aqui em Hebreus 9:12. Mas por uma vez ele entra no santuário e ele oferece seu sangue puro, carmesim, e purifica toda a humanidade. As pessoas vão ser condenadas, não porque elas são pecadoras, mas porque elas não querem receber o sangue de Cristo no seu coração, não querem receber o arrependimento, não querem receber o perdão dos seus pecados. Os sacerdotes e os levitas. Então, em Levítico 16:4... Vestirá ele a túnica de linho sagrada, terá calças de linho sobre a pele. Cingir-se-á com o cinto de linho e se cobrirá com a mitra de linho. São estas as vestes sagradas. Banhará o seu corpo em água e então as vestirá. O que Deus está falando, separando a tribo de Levi e separou os filhos de Arão para serem sacerdotes.
O que Deus está falando é que eles precisam ter uma vida de santidade, uma vida de piedade, uma vida de temor a Deus, mas não viver de qualquer maneira. Como nós temos vários exemplos na palavra, como o filho de Eli, que era sacerdote, e tinha Ófine e Finéias, que eles se prostituíam no templo de Deus. Então Deus estava dizendo, olha, não façam como muitas pessoas podem fazer no futuro, se prostituir, deixar a vida de qualquer jeito. Não, mas tenham piedade, tenham temor, vivam uma vida santa. E por isso se purifiquem, você e seus filhos que trabalham na obra do Senhor. Então, nós temos que ter reverência. Lembre que hoje, quem é sacerdote sou eu e você. Então, Deus está querendo de nós uma vida santa. Não é porque Deus me deu liberdade que eu vou viver em libertinagem. Mas eu tenho que viver em liberdade em Cristo Jesus. Liberdade por quê? Porque hoje eu não quero usar droga. Por quê? Porque eu não quero, eu não preciso de droga para nada. Eu tenho liberdade para escolher se eu quero ou não. Eu não tenho mais... Eu não sou presa à prostituição. Por quê? Porque eu não dependo da prostituição para viver. Eu sou livre da prostituição. Você é livre da prostituição. Você é livre do pecado. Você é livre do vício, das drogas. Porque Deus te deu liberdade nele. Então, o que Deus está requerendo é viver em santidade. Então, Deus te deu liberdade. Deus te deu purificação de pecado e agora Deus te deu santidade. E em Cristo Jesus, esse sacerdócio foi passado para nós. Para terminar, você fica de pé agora. Coloca lá 1 Pedro 2,9 para nós fecharmos esta lição. A tarefa que Deus nos deu não foi para o pastor da igreja somente. Não foi somente para os diáconos. O sacerdócio passou para a igreja de Jesus. Igreja não é o templo. Aqui é o templo. Está errado de você dizer, vamos para a igreja. Está errado. Você é igreja. Igreja significa eclésia. Chamados para fora. Você é chamado para fora desse sistema mundano que está corrompido. Você foi chamado para mudar essa geração, para você salvar os perdidos, libertar os cativos. Então, olha o que Deus fala através de 1 Pedro 2,9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de que proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Dê glória a Deus, louve ao Senhor, porque Ele deu isso para mim e para você. Adore ao Senhor nessa noite, nessa manhã, e Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus continue falando contigo. Solidariedade não tem limites. Para fazer o bem, a Assembleia de Deus pegou a estrada e atravessou os rios para evangelizar. O destino? Ilha da Bacabeira. Aqui, famílias ribeirinhas sobrevivem com o pouco que têm do outro lado do rio. Apesar do difícil acesso, entre uma visita e outra, não faltou alegria. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente me encontrar. Em cada lar, uma oportunidade de abençoar quem precisa. Além das cestas básicas distribuídas, a igreja também levou a essas famílias a mensagem que supre qualquer necessidade. Em cada abraço, oração, uma palavra de conforto e esperança. Essa foi mais uma edição do Marketplace, evento realizado mensalmente pela Assembleia de Deus em Belém, que reúne
reúne empresários, empreendedores e estudantes para aprimorar conhecimentos sobre negócios e vida cristã. A gente tem essas palestras lá fora pagas e são muito caras, né? E a gente está conseguindo trazer isso de graça, né? Homens e mulheres de Deus, grandes profissionais na área em que exercem, para estar passando um pouco daquilo que Deus tem feito na vida deles através do trabalho hoje para nós aqui na igreja. A cada mês um palestrante e a cada palestra uma nova lição acerca do mundo empresarial atrelado aos princípios cristãos. Desta vez, o palestrante foi João Branco, vice-diretor de marketing do McDonald's. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre fé e trabalho. Nós vamos falar sobre como mudar a nossa relação com o nosso trabalho, dando um propósito maior, dando um significado diferente naquilo que a gente faz na nossa atividade profissional. Jaziel participa do Marketplace desde a primeira edição. Para ele, eventos como esse são muito importantes. A igreja fazendo esse papel, trazendo essas pessoas aqui, esses grandes profissionais, engrandece muito não só a mensagem que eles querem passar de um excelente negócio, mas também de que é possível você atrelar isso ao Evangelho. Para quem veio pela primeira vez, o intuito foi de adquirir novos saberes e estratégias para o crescimento dos seus negócios. Nunca tinha participado, essa é a primeira vez. Vi um post no Instagram e também participei do culto no domingo, onde foi divulgado. Eu achei que iria agregar na nossa vida. Eu sou recém-formada em arquitetura, então eu pensei numa oportunidade de crescimento. Por isso a gente tem que empreender, mas tem que buscar conhecimento. Estudo é tudo, o mundo mudou. Então você tem que ser lifelong learning, ou seja, aprender a estudar a vida inteira. Dê um aplauso bem forte ao nosso Deus, se você está feliz nessa manhã. Vire para a pessoa à sua direita, à sua esquerda, diga para ela, bom dia. Diga bem forte para ela, isso, acorde. Que coisa boa, podemos chegar aqui, culto das 7h30 da manhã. E como é bom estar de volta em casa, como disse a Denise, depois de alguns dias com uma equipe aqui da nossa igreja em Israel, é muito bom a gente poder voltar para casa. Que lição a gente teve nessa manhã, né? Vou pedir que você dê um aplauso também a Deus pela vida da Denise, Deus te abençoe. Por que eu estou dizendo isso? Ensinar Levítico não é fácil. A gente às vezes tem alguns livros da Bíblia que são um pouco mais difíceis, porque eles narram, em Levítico nós temos Deus instituindo o que nós chamamos de sistema sacrificial. Um pouco antes também no livro de Êxodo, mas principalmente Levítico, Deus dizendo naquela época como Ele gostaria de ser adorado. E nós estamos numa jornada aqui no domingo pela manhã, se você der uma olhadinha aí na contracapa da sua revista, olha só aqui da minha, nós temos um guia, todo um cronograma onde nós estudamos a Bíblia toda num período de 8 anos. A Bíblia toda significa a Bíblia toda. Os livros que são mais fáceis de serem ensinados, nós vamos aqui debater os evangelhos, a gente tem muito prazer de poder olhar para Jesus, de poder extrair alguns princípios, quando a gente vê alguns livros como 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, que são livros que trazem todo um enredo, e é muito fácil da gente pregar e ensinar. Mas quando a gente chega em livros como Números, como por exemplo Levítico, a gente tem uma dificuldade maior. Mas isso é muito importante porque, por exemplo, quando a gente chega no Novo Testamento, João Batista olha para Jesus e ele vê de longe a silhueta daquele Galileu. Quando ele reconhece quem Jesus é, qual foram as palavras de João Batista? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí a gente começa a entender a narrativa bíblica, o porquê do Cordeiro, o porquê, a importância de Jesus. Então, nós estamos nessa jornada, nós já estudamos Gênesis, já estudamos Êxodo, estamos terminando o livro de Levítico. Domingo que vem nós vamos ter nossa última lição e vamos aí ter um panorama completo do livro de Levítico. E quando for no outro domingo, domingo de Santa Ceia, nós vamos abrir uma nova série de estudos. Vamos estudar o Evangelho de Marcos e vamos conhecer Jesus como servo de Deus. 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós vemos Jesus como rei em Mateus, ou Jesus como Filho de Deus. Nós vamos ver aqui Jesus como o servo do Senhor. E vamos estudar depois em Lucas e João, Jesus como Deus e Jesus como homem. Então a gente vai ver todas essas aplicações. E eu quero convidar você
Esse material já está disponível, tá bom? Lá embaixo na nossa loja. Não só o material para a nossa classe de adultos que nós temos aqui, mas o material para todas as faixas etárias. Nós temos material para adolescentes, e deixa eu localizar aqui aonde está a revista de adolescentes. Eu acho que não, está aqui, ó. Vou mostrar para quem está me acompanhando. Aqui, ó. Marcos, o Evangelho do Servo Jesus, é um pouquinho diferente. É um material que nós temos para adolescentes e que é ministrado em ambiente separado aqui. De 10 a 14 com a nossa classe do Connection e de 14 até 20 com a nossa classe da Missão de Adolescentes. E tem todo o material também de Marcos, olha só, para todas as faixas etárias. Esse aqui é de 0 a 3 anos de idade. É o material que o Joãozinho, meu filho mais novo, faz. Esse aqui é o de 4 a 6. Eu já não tenho nenhum filho de 4 a 6, então não talvez você tenha. E nós temos aqui o material de 7 a 11. Eu tenho o Samuel e a Sara nessa idade, e esse é o material que eles estudam. Nós nos esforçamos muito para ter todas as faixas etárias estudando a mesma porção bíblica, para que a família possa chegar em casa e compartilhar um pouco desse texto tão bonito e poder também inspirar um ao outro, tá bom? Então, na saída, quero desafiar você a passar lá no Shopping do Centenário, adquira já com uma semana de antecedência, presenteie familiares, amigos, é um momento muito especial. Aí na frente do seu banco tem um envelope, vou pedir que você tome ele nas suas mãos, nós vamos servir a Deus com dízimos, com ofertas, nessa manhã abençoada, enquanto você preenche aí e prepara sua semente de gratidão. Nós acabamos de ver o vídeo do Marketplace, e eu quero fazer um convite a todos vocês, tá bom? Todo mês nós temos aqui no Templo Central uma reunião focada a empreendedores, empresários, autônomos, universitários. E a gente nunca arrasta ninguém, a gente sempre faz o convite aqui. Mas sempre que eu participe, eu não pude participar desse último Marketplace, eu estava em viagem, eu saio daqui com aquela sensação, poxa, eu acho que mais pessoas poderiam ter acesso ao que aqui é compartilhado. Nós tivemos aqui, esse último final de semana, a pessoa que dirige todo o marketing do McDonald's Brasil. É o McDonald's mesmo, do Big Mac, do McLanche Feliz, né? E esse homem é um servo de Jesus. E ele aceitou voluntariamente vir aqui a Belém poder compartilhar. O João Branco, para quem conhece e vê esses cursos que existem de treinamento, de venda, ele é uma das pessoas mais requisitadas. E ele veio aqui não como apenas o diretor de marketing do Grupo McDonald's Brasil, mas ele veio aqui como servo do Senhor Jesus Cristo. Ele veio compartilhar um pouco da sua vida, da sua jornada. E o legal do Marketplace é que a gente olha para essa questão também empresarial, técnica, mas a principal parte é como a fé em Cristo nos equipa e nos posiciona para poder servir melhor na nossa missão, propósito e no nosso trabalho. Nós já temos data marcada para o próximo Marketplace, vou colocar aí para você, ó, dia 6 de outubro, tá bom? Vamos receber o Dongley Martins, e para quem não conhece, o Dongley vai falar um pouco para a gente sobre captação de recursos. Para quem está começando uma nova empresa, para quem precisa captar recursos, então esteja conosco, vai ser um momento muito especial. Me perguntaram, no último Marketplace, por que nós colocamos esse nome? Marketplace. Marketplace é um nome estrangeiro em inglês que significa local de negócios ou local de comércios. Eu lembro que quando eu fui em Jerusalém em 2018, e eu voltei lá essa semana, eu passei por um local chamado Via Dolorosa. Quem já ouviu falar da Via Dolorosa, levanta a mão. Tem uma imagem aí, pode colocar sem áudio mesmo, isso aí é a Via Dolorosa nos dias de hoje. Eu gravei 2 vídeos, e eu lembro que mexeu muito comigo, esse é o primeiro deles, porque quando eu fui, o guia que estava explicando, ele era um guia que explicava em inglês. E ele falou, a Via Dolorosa era o principal marketplace de Jerusalém naquela época. Era a principal rua de comércio. Qual é a principal rua de comércio aqui de Belém? Vamos lá, hein? João Alfredo, pronto, a João Alfredo é uma das principais. E até hoje, 2000 anos depois, você está vendo o que é a Via Dolorosa. Alguns locais não são os mesmos locais da época de Jesus, mas até hoje é uma das principais vias de comércio de Jerusalém. O que a Bíblia está dizendo quando Jesus pegou a sua cruz, o seu vitupério, a sua missão, o seu chamado, porque naquele momento era carregar a cruz, e carregou ele pela Via Dolorosa. E carregou ele pelo Marketplace. Ele está dizendo, a fé de vocês também precisa ser demonstrada no Marketplace.
no local de trabalho. Não adianta a gente pegar a nossa fé em Cristo e trazer ela só para dentro da igreja, no domingo de manhã e domingo à noite. O que Deus está dizendo é, esse mesmo poder, essa mesma graça que eu dou para vocês aqui dentro, é a graça que vai brilhar e aparecer lá fora onde vocês estão. É lá que as pessoas precisam, é lá que o perdido se encontra, é lá que as pessoas estão olhando para você e estão pedindo uma razão pela sua esperança, e nós temos esse momento também de inspiração para isso. Então, eu quero convidar você, tá bom? Coloque na sua agenda, você que é universitário, não perca. É de graça, tá bom? É um presente que essa igreja dá. Com isso nós estamos dizendo para quem faz universidade, para quem é empreendedor, nós nos importamos com o que vocês fazem, essa área da vida de vocês. E eu quero rapidamente, tá bom? Pedir que você, se possível, esteja conosco e vai ser um momento muito especial. Tome na sua mão sua oferta de gratidão a Deus. Vamos orar a Deus, ato contínuo. Você pode romper do seu lugar, trazer sua oferta até aqui à frente. Quem me acompanha de casa pelas mídias sociais, está aparecendo o QR Code aí na sua tela, ou na frente do seu banco, você pode contribuir e participar nesse momento. Pai, nós te louvamos por esse privilégio tão lindo de estarmos na tua casa nessa manhã. Nós te louvamos pela Bíblia, te louvamos pela tua palavra, por podermos olhar para trás e ver toda essa história tão rica, uma história de amor, aonde o Cordeiro foi providenciado, Senhor. Igualzinho na história de Abraão, quando Abraão subiu o Monte Moriá e ele não sabia o que entregar, tu já havias preparado o cordeiro para poupar o seu filho Isaque. E essa história se repete na nossa vida até os dias de hoje. Nós deveríamos morrer, nós deveríamos queimar pelos nossos pecados, mas o cordeiro foi apresentado, a saber, Jesus Cristo, o nosso cordeiro pascal, Senhor. Nosso pecado já foi pago, nossa dívida já foi anulada na cruz do Calvário. Nós estamos vendo aqui no livro de Levítico como semana após semana, mês após mês, ano após ano, no dia da expiação, o bode precisava ser apresentado, o cordeiro precisava ser imolado, sangue precisava ser derramado, mas de uma vez por todas, Senhor, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Aquele que não conheceu pecado e não teve pecado, se fez pecado por cada um de nós. Tu fostes o cordeiro, teu sangue foi derramado na cruz do Calvário, Senhor. Mas a morte não te segurou, o pecado não te segurou. Tu ressuscitaste, vencendo o pecado e a morte para todo sempre. Por isso nós estamos aqui nessa manhã. E eu não preciso oferecer um novo sacrifício, tu já pagastes o preço. O preço já foi pago e eu recebo esse sacrifício. Aceitar Jesus como meu Salvador significa, Pai, eu recebo a obra completa da salvação sobre mim, sobre minha casa e sobre minha família. Muito obrigado por tudo que tu tens feito. Abençoa a vida do dizimista, do ofertante nessa manhã. Não deixa faltar para si e sua família, e não deixa faltar para nenhum de nós. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome forte, poderoso de Jesus. Amém e amém. Rompa do seu lugar com muita alegria. Traga sua oferta de gratidão a Deus nessa manhã. Vocês foram rápidos, hein? Velozes. Dê um aplauso a Deus pela nossa orquestra. Deus abençoe. Fique de pé comigo, enquanto nossos últimos irmãos estão concluindo aqui a sua oferta de gratidão e louvor a Deus. Vou liberar você em 2 minutinhos, mas antes de eu liberar você,
nesse domingo, no próximo, nós vamos encerrar e concluir todos os nossos cultos com momentos de oração. Nós estamos concluindo agora o mês de setembro, um mês que antecede a escolha de governantes, de pessoas que pelos próximos 4 anos vão dirigir o rumo da nossa nação e por consequência também influenciar e dirigir o rumo da nossa própria vida. Tem um texto, e para mim é um texto muito simbólico, eu tenho refletido muito sobre ele, Tiago capítulo 4, versículo 17. Olha o que diz a Bíblia para mim e para você nessa manhã, concluindo esse momento, Tiago 4, 17. Portanto, aquele que sabe o que deve fazer o bem e não faz, nisto está, o que está escrito aí? Pecando. Eu não gosto de influenciar ou direcionar a igreja através do medo. A gente sempre tem que falar sobre a inspiração, o propósito. Mas nós estamos chegando no momento onde nós precisamos sim avaliar em relação a isso. Dê uma olhadinha, esse vídeo tem 1 minutinho de pé como você está, mas olha só como é sério o momento e o contexto que nós estamos inseridos. Dê uma olhadinha. Vocês entenderam o que esse vídeo está dizendo para a gente? De 2014 para cá, nós passamos o número de cristãos do hemisfério norte, hemisfério sul do que o hemisfério norte. Hoje, 2/3 dos cristãos do mundo estão no hemisfério sul. O Brasil é um país que está completamente localizado no hemisfério sul. Houve uma mudança muito grande, ou seja, os países mais ricos do norte, Europa, Estados Unidos, Canadá, onde o cristianismo sempre foi muito forte, e países que discipularam o sul. Por exemplo, nós temos um missionário, nós somos fruto de 2 missionários suecos, hemisfério norte, que foram enviados dos Estados Unidos, hemisfério norte, para uma igreja em 1910, que hoje cresceu muito. Então nós temos uma mudança de panorama. E a pergunta que fica é, por que nesses países do norte parece que o evangelho ele perdeu um pouco da força, da chama? Pai, nós queremos concluir essa celebração pedindo graça, sabedoria de Ti. Aquele que sabe e pode fazer o bem e não faz, esse incorre em pecado. E nós queremos orar pelo Brasil, Senhor. Nós queremos abençoar nossa pátria, abençoar nossa bandeira, abençoar a cidade de Belém, o estado do Pará, a nação brasileira nessa manhã. Queremos pedir de Ti a graça, a sabedoria, o discernimento, para poder tomar posse, Senhor, de locais de autoridade. Nós não aceitaremos, Senhor, que o estadismo, que o Estado diga como nós podemos adorar, até onde nós podemos adorar, como nós temos que criar os nossos filhos. Isso é papel da família, Senhor, e nós entendemos que nesses momentos nós temos que nos posicionar. Tu esperas de cada um de nós um posicionamento firme, Senhor, e esse mês nós teremos essa oportunidade. Levanta um grande exército, Pai. Não adianta depois de tudo isso levantarmos campanhas, orar, jejuar pelo leite que já foi derramado. A hora de agir é já. O momento de nos posicionarmos é hoje, Senhor, e nós queremos fazer isso. Abençoamos esse país. Guia o nosso Brasil, que o Brasil seja um país próspero, um país livre, Senhor. Um país onde nós tenhamos orgulho de criar os nossos filhos. Assim nós te pedimos e te agradecemos, no nome forte de Jesus. Amém, amém, amém. Que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo estejam contigo, tua casa, tua família, com essa igreja e com o povo de Deus espalhado por toda a terra. Todo aquele que assim crê, diz: diga: a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Deus te abençoe, siga em paz, a vitória é sua pelo sangue de Jesus.